O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que fez o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para irdes e para que produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, hoje nós celebramos São Matias. E a primeira leitura nos narra, nos conta, como foi o surgimento de Matias na própria história dos apóstolos. E cito: a primeira leitura nos fala que foi Pedro que tomou a iniciativa e disse, Atos 1, 21, 26, Judas teve o seu papel. É preciso colocar. Por que era importante colocar os 12? Porque o número 12 é muito simbólico, muito significativo. As 12 tribos de Israel, que provém das 12 filhos de Jacó. 12 filhos, 12 tribos, 12 apóstolos. Mostrando nesse número 12, exatamente as 12 nações e todas as nações e a totalidade do anúncio de Jesus Cristo. Por isso, recolocar Matias, recolocar um substituto. É o próprio Pedro que estabelece o critério. E o critério era muito claro, segundo Atos dos Apóstolos: alguém que esteve conosco desde enquanto nosso Senhor vivia entre nós, desde o batismo de João até os últimos feitos. Eles apresentaram 2. O critério era alguém que participou, alguém que conheceu Jesus para ser apóstolo, alguém que viveu os ensinamentos, presenciou os milagres, que viu seu ministério público, que viu sua paixão, morte e sua ressurreição. E então escolheram Matias. São Matias, e por isso estamos vestidos de cor vermelha, é mártir. Segundo a tradição, e é muito forte, ele evangelizou na Judéia,
portanto em Jerusalém. Depois ele foi para Capadócia. Depois ele acabou evangelizando a Etiópia, no Egito, na África, e sofreu grande perseguição. Retornou para Jerusalém e ali foi martirizado, decapitado. Os restos mortais de São Matias se encontram em 2 lugares. Na Alemanha, porque segundo a tradição, São Matias evangelizou aquela região e está na cidade de Treves, na Alemanha. E Santa Helena levou, a mãe do imperador, pegou as relíquias e levou para Roma. E onde está em Roma? Santa Maria Maior, Santa Maria Maggiore, uma das basílicas papais, Santa Maria Maggiore em Roma. Portanto, hoje se celebra São Matias, aquele que veio para ocupar o lugar de Judas Iscariotes e deu a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. E exatamente no dia de São Matias, o texto do Evangelho é de uma riqueza imensa. De novo de São João, mas com umas particularidades muito grandes. Jesus falando do amor. E ele diz que esse amor é um amor abnegação, amor doação. Não é o amor que a gente pensa, um amor de eu me satisfaço, ou o outro me faz feliz. Por isso, é importante você perceber que primeiro nosso Senhor diz, tudo que eu faço é fruto do meu amor ao Pai. Não é qualquer palavra. Porque o amor verdadeiro nos abre. Não é São Paulo que diz o amor não é egoísta, o hino ao amor. O amor não cobiça, o amor não toma posse, o amor tudo perdoa. Então a referência nossa do amor é o amor que Jesus tinha para com o Pai. E por isso Jesus foi capaz de dar a sua vida. Ele entregou sua vida. E onde que ele encontrava o respaldo ou a força? Era nesse vínculo amoroso com Deus. E a partir disso, ele diz, ao Pai, e eu vos amo. Mas eu quis primeiro colocar na relação com o Pai, porque o amor ao próximo, e aí que nós devemos nos perguntar, a nossa relação com Deus, com o Pai, com Jesus Cristo, por sinal é fraca. Se a medida, ou melhor, o entusiasmo, o motor que nos leva a amar o próximo é o amor a Deus, lembra que eu falei uma dimensão da virtude da caridade? E eu lembro, a caridade é um dos dons teologais, infusos. E quando a pessoa exerce a caridade, ela experimenta a plenitude do amor de Deus para conosco. É uma semente, é um vestígio do amor para com o outro, no amor com Deus. Então, aí talvez esteja uma explicação, porque o ser humano está ficando tão desconfiado, tão indiferente ao outro, tão ganancioso. E nós estamos vivendo isso, a ponto de vermos tragédias dentro de tragédia. A grande tragédia do Covid-19, a grande tragédia dos flagelos. E tem gente que é capaz de fazer tragédia, de se aproveitar da morte, de se aproveitar da fragilidade, de se aproveitar disso. O que é isso? É a falta dessa relação com Deus, de um amor verdadeiro, mas de um amor a Deus que naturalmente, o exemplo é Cristo, se abre para o outro. Por isso, não é anestésico, não é alienante dizer
que o homem precisa se voltar para Deus, e ao se voltar para Deus, o mundo pode ser melhorado. Quando a gente fala isso, tem gente que diz assim, mas isso aí é conversa de padre, isso é conversa da igreja para colocar cabresto no povo. Não é. Um voltar-se da humanidade para Deus cria relações justas. Um voltar-se do ser humano para Deus cria relações de fraternidade, cria relações de ajuda, cria relações de igualdade. Isso não é alienante, é extremamente curativo e transformador. Só pode dizer que isso aí é conversa para boi dormir quem não entende a dimensão do amor a Deus. E Jesus disse, Ele está falando para nós discípulos, permaneçam no meu amor. O verbo permanecer é muito importante, é um permanecer sempre, é um buscar, é um trabalhar-se, é um cair, é um levantar-se, é estar em Deus. Permaneçam no meu amor, como eu permaneço no amor do Pai. Eu te pergunto, e aqui, claro que a nossa vida, ela não é retilínea, ela não é uma coisa assim, tão fácil de se viver. Até o nosso próprio coração, se vai fazer qualquer eletrocardiograma, ele precisa fazer altos e baixos. Se ele fizer está morto, acabou. Mas o permanecer nas vibrações da vida, nos nossos altos e baixos, que é natural da nossa vida, seja no alto da montanha, seja, como diz o Salmo, no mais profundo abismo, encontrar Deus, permanecer em Deus. Filhos, e ali ele diz que ao permanecer, ele nos dá a alegria. Usando o texto, para que minha alegria esteja em vós, e que a vossa alegria seja completa. Nosso Senhor está dizendo, então, alguém poderia dizer, mas eu não estou sentindo essa alegria. Então a alegria é algo que vem de Deus. Eu não estou falando da alegria, estou rindo à toa, não estou falando da alegria eufórica, eu estou falando de uma alegria que é fruto de uma confiança. Alegrai-vos no Senhor. O Senhor é a alegria de nossa vida, apesar das tribulações. Disse aos discípulos e disse a nós, o Senhor é a motivação, aquilo que nos faz acordar e vencer a cada dia, cada peleja, cada batalha. Você sente isso, que tem dia que você acorda e se pergunta, por que viver? Por que acordar? A mesma coisa na família. Tem momentos na família em que se perde a alegria, por várias razões. Você perde a alegria de estar com teu marido, de estar com a tua esposa, de estar com os teus filhos, e não vem ao caso o que leva, mas são momentos. Mas a alegria, ela brota na medida em que você decide amar, decide permanecer, decide reconquistar os laços familiares. É a alegria que vem de Deus. É uma alegria que nós podemos pedir, e nós estamos mais do que nunca necessitados de pedir, Senhor, dai-nos a alegria nesse tempo tão difícil, com tanta dificuldade financeira, com tanto medo da morte. Dai-nos essa alegria, Senhor. Então, se você está em casa agora se sentindo desmotivado, você está se perguntando, meu Deus, isso não acaba nunca. Eu também me pergunto às vezes, meu Deus, quando? Quando? Que mês? É hora de pedir, Senhor, eu estou precisando permanecer no teu amor, e a confiança em ti dar alegria para lutar. Ainda tem mais um ponto do Evangelho. Eu já não vos chamo servos, eu vos chamo de amigos. A amizade com o Senhor.
Sempre nós ouvimos falar de obediência. Sempre a gente fala do Senhor na sua soberania. Mas o Senhor nos permite falar de amizade. E existe coisas tão interessantes sobre a amizade. Eu diria, eu já falei isso no retiro, que não me é muito comum pregar sobre amizade. Não é muito comum essa espiritualidade da amizade com Cristo. Mas no próprio livro de Provérbios, a gente vai aprendendo a amizade. Eu diria que nós precisamos, e isso é curativo. Isso é maturidade. Se o Senhor disse, já não sois servos, sois meus amigos, nós desenvolvermos essa espiritualidade da amizade. E eu gostaria de lembrar, primeiro, antes de ir no Antigo Testamento, Jesus era um homem que tinha amigos. E quando ele disse, eu vos chamo de amigos, certamente passou aquilo que João faz questão, com exclusividade, é dele, contar a amizade que ele tinha com os irmãos de Betânia. Amizade com Lázaro, amizade com Marta, amizade com Maria. Jesus tinha amigos. O próprio João, que conta que reclinou no ombro do Senhor, escutando o pulsar do seu coração. Eu diria que nós, por essa alegria que Ele nos dá, Deus dá alegria, gente. Quem tira a alegria é o mundo. Quem tira a alegria é o diabo. Se de repente você está vivendo, eu estou vivendo muito triste. Nossa, eu estou vivendo uma tristeza na minha alma. Não vem de Deus. É o mundo que oferece. São as tribulações. O próprio Senhor sentiu isso. Quando Ele chegou num alto nível de entrega, que Ele percebeu que dali para frente era ser triturado, esmagado. Minha alma, Pai, está numa tristeza mortal. Não foi Deus que pôs a tristeza. Foi as circunstâncias do mundo que fez Ele suar sangue. Mas a certeza de que o amor do Pai não terminaria na cruz, o fez se levantar e dizer, seja feita a tua vontade, vamos continuar. Eu te pergunto, nós temos buscado esse amor permanente de Jesus, que nos faz felizes, alegres, realizados, essa alegria. O próprio Provérbios nos diz, azeite e incenso alegram o coração. A bondade de um amigo consola a alma. Provérbios 27, 9. E ainda, um outro provérbio, o 27, 6, diz assim, as feridas do amigo são provas de lealdade, mas os beijos do que odeiam são abundantes. Olha para Jesus. As feridas do Cristo, suas chagas, seu flagelo, Ele levou nossas dores, Ele carregou as nossas dores por amor, por amizade. As feridas do Cristo são as provas de sua lealdade. No relacionamento é assim. Uma pessoa que muito te elogia, cuidado. Uma pessoa que nunca se fere por você, cuidado. Mas alguém que oferece a sua vida para ser ferido por você, esse amigo. Alguém que só te bajula, alguém que
usando a palavra do Provérbios, os beijos abundantes é de quem odeia. Judas Iscariotes. Com este beijo tu trai o Filho do Homem. No livro do Eclesiástico, falando sobre a amizade, Eclesiástico 6, 13 e 17 diz assim: afasta-te dos teus inimigos, junte-se aos teus amigos. Um amigo fiel é um poderoso refúgio. Quem o descobriu, descobriu um tesouro. Um amigo fiel não tem preço. É incalculável o seu valor. Um amigo fiel é um bálsamo vital. E os que temem o Senhor o encontrarão. Aquele que teme o Senhor faz amigos verdadeiros, pois tal como Ele é, assim é seu amigo. Filhos queridos, eu quis ir nesses clássicos textos para pelo menos atinar em quem está nos acompanhando o que é que o Senhor está dizendo. Para que tenhais alegria, e a vossa alegria seja completa. Permanecei no meu amor, porque eu já não vos chamo servos, mas amigos. Que hoje reflitamos sobre essa amizade com Jesus. Filhos queridos, é quinta-feira. E agora, um quarto momento, já fiz em 3. A missa, e eu quero que conheçamos mais, começa desde a chegada, sinal da cruz, a saudação, já expliquei, ato penitencial, o glória nos dias festivos, e aí o padre faz: oremos. Esse oremos, que antes era chamada coleta das intenções, agora é chamada oração do dia. É quando o padre oremos e guarda um silêncio. E todas as pessoas que estão acompanhando presencialmente, ou mesmo pelos meios de comunicação, colocam as suas intenções. É um recolher as intenções. E na própria parte oracional, na parte que nós chamamos eucológica, vou pegar uma aleatoriamente, diz assim: uma invocação a Deus. Pai, ó Pai, que fazeis crescer a igreja, dando-lhe sempre novos filhos e filhas. Concedei que por toda a sua vida esses vossos servos e servas sejam fiéis e professem a fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. A oração é o Pai, por Cristo, no Espírito Santo. Amém. Com essa parte se conclui a parte introdutória da missa. Tem uma introdução. Aí abre-se o primeiro grande rito, o chamado o rito da palavra. E nesse momento, meus irmãos, é uma pena que algumas pessoas se desliguem. É uma pena que as pessoas não entendem. E lembre-se que eu disse, a presença do Cristo, quais são elas e como ela se manifesta numa missa. Só quero lembrar a sua memória, atinar a sua memória. Uma, na Assembleia Constituída. Segunda, na palavra. Terceira, na Eucaristia. Então, em todas as igrejas,
É importante você saber que existem duas mesas. A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Não é por acaso que se pede para que se celebre bem. E eu sempre digo aqui, meus irmãos, o que eu estou fazendo aqui é fazer você conhecer a Bíblia. Eu não estou dizendo que tem que ser assim. Mas geralmente, esta mesa da palavra, que nós chamamos de ambão, de púlpito, mesa da palavra, é do mesmo material que a mesa eucarística. Mármore, mármore. Tem outros elementos. Ela é fixa. Por que ela é fixa? Porque a palavra de Deus tem consistência. A palavra de Deus, ela vem para ficar. Ela não é móvel. Mas existe um outro, sim. Tanto que o comentário não é feito da mesa da palavra. Porque o comentário não é palavra. Ela é uma monição. Ela é um despertar interesse. Por isso, o outro é um ambão. É algo móvel. Não precisa ser da mesma matéria. Pode ser assim, pode ser uma estante. Na verdade, é mais uma estante do que ambão. É apenas uma munição. Na mesa da palavra, se proclama só o que é palavra. A primeira leitura, o Salmo. O Salmo é proclamado daqui. É claro que nós estamos num tempo em que a gente vai adaptando. Às vezes, aqui nós estamos fazendo na lateral, por uma questão de uso de microfone e esterilizado. Porque estamos num tempo em que isso é preciso. Então, para podermos fazer as missas continuarem, o salmo está sendo feito de lá, mas é feito da palavra. A segunda leitura é daqui. O evangelho é daqui. As preces. Na mesa da palavra, como eu disse, se começa com um comentário. O comentário, ele não é obrigatório. Ele é feito e ele tem que ser curto. Existem comentários que são feitos que são quase um sermão. Está errado. Não é para fazer sermão. O sermão fará o padre depois. Não precisa ficar dando grandes explicações. É apenas uma munição. É um chamar a atenção para o que vai ouvir. Veja, às vezes se valoriza demais os comentários em detrimento à proclamação da palavra. Depois dessa munição, é feita a primeira leitura nos dias festivos, no domingo. Nas missas feriais é uma leitura só. Feriais é semanais, perdão. Explicando, porque não tem nada de errado. E aqui, meus irmãos, como é importante a pessoa proclamar a palavra. Não é ler, não é gaguejar. Padre, mas aí o senhor está sendo muito exigente, meus irmãos. Cantar não é para todos, é para quem canta. Tocar não é para todos, é para quem sabe. Exige-se e é preciso que para a leitura se tenha boa dicção, se fale para fora. Porque se não está lendo para você, não é uma leitura individual, é uma leitura pública. E a pessoa que lê, ela está exercendo um ministério, um serviço. E por que é proclamada? Para que todos os interlocutores compreendam com nitidez, com clareza. Mas é claro, se o microfone é ruim, e aqui nós temos que ter uma preocupação de ter bons sons na igreja. Não adianta ser mequetrefe,
Para o som não se economiza. Repito, para o som não se economiza. Bons microfones. Mas também, meus irmãos, não basta ter uma Ferrari, tem que saber lidar o botãozinho de trás. Tem que se evitar ruídos. Começa a leitura, todo mundo faz assim, perdeu a palavra. Tem um ótimo aparelho. Chega aqui, a pessoa lê para dentro. Não. Tem que chegar antes. Tem que treinar antes. Eu não diria que seria uma declamação, mas é uma proclamação. É falar com autoridade. É falar com conhecimento de causa, fazendo as vírgulas, fazendo os pontos. Não é para enaltecer a pessoa, mas é em respeito àquilo que está se exercendo. Uma palavra proclamada para a igreja, para a edificação, é palavra de Deus. A primeira leitura, salvo por razões especiais, Páscoa, Natal, é no Antigo Testamento. Quando tem a segunda leitura, não existe regra, mas se pede que seja um homem e a outra leitura uma mulher. Não existe lei, mas é um procedimento, é uma tradição. Eu falava da proclamação com autoridade, eu falava da proclamação com conhecimento, sem gaguejar, sem ficar descobrindo as palavras na hora, por respeito a quem escreveu a palavra e por respeito a quem está escutando. Por isso, não fique ofendido. Eu queria tanto fazer uma leitura, mas não faz nem pessoal, não tem dicção. Eu queria tanto, eu tenho um sonho de fazer uma leitura. Meus irmãos, existe pessoas para tudo. Existem outros serviços na igreja. Também, exatamente em respeito àquilo que vai ser proclamado, eu não quero ser moralista. Mas não é hora de chamar a atenção para o sapato, para a roupa. Não é hora de fazer um desfile, não é hora de chamar atenção para si mesmo. Por que existe vestes na igreja? Por que o padre coloca as vestes? Isso eu vou explicar outro dia. Mas para cada veste tem um sentido. Mas em sentido maior é que eu desapareça, o homem, o Reginaldo e o Cristo apareça em mim, apareça nas vestimentas. Por que nós usamos aqui no santuário? Também, por favor, eu não estou dizendo que tem que ser assim. Eu estou dizendo, porque alguns têm ou uma bata, nós temos uma opa. O que é opa? Esse modelo sem manga. Que exatamente é para dizer, eu estou a serviço de. Eu coloco essa roupa porque aqui eu quero que apareça a voz, a palavra do Senhor, e não a minha roupa, se é feia, se é bonita, se é de marca, se tem brilho, se não tem brilho, o homem, se está de gravata ou não está de gravata. Isso é o que menos importa. A vestimenta, quando alguém coloca, seja para ser ministro da Eucaristia, seja para fazer uma leitura, seja para fazer um comentário, seja para cantar, não é como diz, tem que botar uniforme. Não, é em respeito ao que eu vou fazer, e aquilo que eu represento, faço em nome de. A primeira leitura, geralmente é do Antigo Testamento. E ela segue um princípio a partir da escolha do Evangelho. É o Evangelho e se escolhe a primeira leitura. Há tempos atrás havia uma tendência de até mudar a primeira leitura por um artigo. Houve essa tendência na igreja. De um texto, de um livro, de um fato da vida. Mas a igreja é clara.
nada substitui a palavra. Ninguém está autorizado a tirar a palavra de Deus para colocar o artigo melhor que seja no mundo, de um teólogo fantástico, nem que seja de um santo, nem que seja de um magistério da igreja maravilhoso. Não, jamais se tira qualquer leitura em substituição a um texto. A palavra de Deus é por excelência. Por isso, não existe modismo. No final, não é palavras do Senhor. Não existe plural, palavras. Existe só uma, palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra, o verbo se fez carne. Não existe como o padre dizer, estas são palavras da salvação. Não existe plural. E aqui não inventemos moda. É palavra do Senhor. É singular. Sei que estou na primeira leitura. Mas na próxima quinta vai render mais. Porque muito do que eu já falei não repito. E aí falo do Salmo, da segunda leitura, do Evangelho. Foi uma decisão de explicar um pouco a liturgia. Partes. Eu acredito que nós precisamos conhecer esses ritos, saber o que podemos e o que não podemos. A criatividade é muito bem-vinda, e até vou explicar momentos de criatividade, mas não existem elementos rituais inegociáveis. Não sei se existe a palavra imexíveis. Que nós podemos ter criatividade no momento certo. Devemos trazer à vida o que a comunidade celebra, sim, no momento certo. Mas aquilo que é primordial não se deve mudar. Que Deus nos ajude a celebrarmos melhor. Amém.